Em A Nobreza do Amor, a morte de Nilo Peçanha colocará Álica em uma situação de extremo perigo, deixando a protagonista na mira de Gendal. A perda do aliado da princesa dará a Malungo, o implacável capanga do rei tirano vivido por Lázaro Ramos, o trunfo que ele tanto buscava. Nas cenas que vão ao ar a partir desta terça-feira, 30, o destino da mocinha sofrerá uma reviravolta após um ex-funcionário do falecido presidente decidir abrir o jogo. A trama ganha contornos dramáticos quando Malungo desembarca no Rio de Janeiro à procura de Nilo Peçanha, Deu Garcês. Ao chegar à capital, ele é surpreendido com a notícia da morte do político que governou o Brasil entre 1909 e 1910. É nesse momento que Jorge, o antigo motorista de Nilo, aborda o capanga e garante possuir a informação que ele tanto deseja. Após uma conversa decisiva, o personagem de Breno Santos descobre exatamente onde Álica e Niara, interpretada por Érica Januza, estão escondidas. Com a localização em mãos, Malungo inicia os planos para sua viagem ao Rio Grande do Norte. Enquanto isso, sem ter a menor ideia de que sua identidade e seu esconderijo estão por um fio, Álica segue sua trajetória na trama. A Nobreza do Amor acompanha a jornada da princesa africana Álica, Duda Santos, e do trabalhador brasileiro Tonho, Ronald Soto. Com direção artística de Gustavo Fernandes, a novela é escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Júnior, e transita entre o reino fictício de Batanga, na costa ocidental da África, e a cidade de Barro Preto, no Rio Grande do Norte. É impossível olhar para essa reviravolta em A Nobreza do Amor e não sentir que estamos diante de uma aula de dramaturgia que sabe exatamente como entrelaçar a ficção com as camadas mais densas da nossa própria história. Quando a trama traz o nome de Nilo Peçanha para o centro desse conflito, com a interpretação visceral de Deu Garcês, a gente é obrigado a parar para reconhecer a importância desse ator. Deu, um baiano que fez de São Paulo e do Rio de Janeiro o seu palco de resistência e consagração, é um daqueles artistas que entendem o peso de cada personagem que carregam. Ele não é apenas um rosto conhecido, mas um dos maiores nomes quando falamos da valorização da memória negra na teledramaturgia brasileira. Quem acompanha a trajetória do Deu sabe que ele construiu uma carreira sólida, marcada por passagens inesquecíveis em tramas como Escrava Isaura, onde ele deu vida ao inesquecível Álvaro, e em tantas outras produções que discutiram a nossa identidade nacional. O Deu traz para o Nilo Peçanha dessa novela uma dignidade que transcende o texto, uma postura que a gente já via lá atrás, nos seus primeiros passos no teatro e na TV, onde ele sempre se destacou pela voz impostada e pela capacidade de transitar entre o drama mais profundo e a sutileza do cotidiano. É fascinante ver como, em 2025, ele consegue imprimir em um personagem histórico um peso dramático que dita os rumos de toda a narrativa. E se falamos de peso dramático, não podemos deixar de lado Lázaro Ramos, que aqui assume o papel desse antagonista, o Malungo, que já chega causando um impacto que a gente não via há algum tempo na TV. O Lázaro é um fenômeno à parte. Nascido em Salvador, ele saiu da banda de teatro Olodum para se tornar um dos maiores nomes da cultura do nosso país. A jornada do Lázaro é uma daquelas que serve de manual para qualquer aspirante a ator. Ele começou cedo, enfrentou as barreiras de um mercado que por muito tempo tentou limitá-lo a papéis estereotipados, e ele simplesmente explodiu essas barreiras com um talento que transbordava a tela. Desde o emblemático Foguinho em Cobras e Lagartos, que mostrou seu timing cômico impecável, até os papéis mais densos que ele dirigiu e protagonizou no cinema e na literatura, o Lázaro sempre buscou o desafio. Vê-lo agora na pele de um vilão implacável, com essa carga de maldade que o Malungo exige, é um presente para o público. Ele não faz o vilão de caricatura, ele traz para o personagem uma humanidade perversa que torna tudo muito mais perigoso e, consequentemente, mais interessante de assistir. Existe uma correlação muito clara entre o que o Lázaro entrega hoje e a inquietação que ele sempre demonstrou ao longo de décadas. Ele nunca se acomodou. Se antes ele lutava por espaço, hoje ele usa esse espaço para ditar o ritmo da história, e o público percebe isso na tela. Já a Érica Januza, que vive a Niara, é outra força da natureza que a gente viu crescer e dominar o seu terreno. A Érica tem uma trajetória que começou longe dos holofotes, lá em Contagem, Minas Gerais, e sua entrada no meio artístico foi daquelas que parecem destinadas. Desde a sua vitória em concursos de beleza até a sua estreia impactante em Suburbia. Ela é uma atriz que se molda, que estuda profundamente as camadas das suas personagens. Quando ela aparece em cena ao lado da Duda Santos, a nossa Álica, a gente percebe uma química que só nasce de muito trabalho e respeito mútuo entre atrizes que estão na ponta do processo criativo.
A Duda, por sua vez, é a revelação que a gente precisava. Mesmo sendo um nome mais recente no panteão das grandes estrelas, ela carrega uma presença cênica que parece vir de anos de experiência. A forma como ela conduz a jornada de uma princesa em exílio, com toda a fragilidade e a força que a situação exige, é o que mantém o espectador grudado na tela. A relação dessas duas na trama, que agora fica ameaçada pela caçada do Malungo, é o coração pulsante dessa história. É curioso pensar em como essa novela, sob a direção artística do Gustavo Fernandes e com o texto de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., consegue costurar temas tão sérios com a dinâmica de uma busca implacável. A gente sai do contexto político do início do século XX, com a figura histórica de Nilo Peçanha, e mergulha em um suspense que se desenrola entre o exótico reino de Batanga e o interior do Rio Grande do Norte. Eu particularmente acho que essa mistura é o grande trunfo do folhetim atual. A televisão brasileira está passando por uma fase de redescoberta das suas raízes, e ver uma narrativa que valoriza a estética africana, que traz atores negros para o protagonismo de arcos que são, ao mesmo tempo, de realeza e de sobrevivência, é um passo gigantesco. Isso mostra que o público está sedento por histórias que tenham alma, que tenham lastro, mas que não abram mão daquela emoção típica das grandes novelas. Na minha visão, o que está acontecendo com a Alika e a Niara não é apenas uma sequência de ação. É um reflexo de uma busca por identidade. O fato de um motorista, o Jorge, ter a chave para o destino dessas personagens, mostra como a trama valoriza os invisíveis, aqueles que estão nos bastidores, observando tudo, mas que raramente têm o poder de decisão. Quando esse personagem, vivido pelo Breno Santos, decide abrir o jogo, ele está mudando o curso de um império. Isso é dramaturgia da melhor qualidade. Eu sempre defendo que a novela é o espelho do Brasil, e quando a gente vê esses núcleos se cruzando dessa maneira, a gente entende que as nossas histórias não são linhas retas. Elas são cruzamentos, encontros fortuitos e muitas vezes embates necessários. A trajetória desses atores, do Del Garcês ao Lázaro Ramos, passando pela Érica Januza e pela Duda Santos, é o que dá a essa novela um peso que vai além das cenas que a gente vê toda noite. São profissionais que construíram seus nomes em épocas diferentes da nossa TV, enfrentando desafios técnicos e sociais distintos, mas que hoje se encontram em um projeto que parece elevar o nível de exigência de quem assiste. O Malungo, esse vilão que não perdoa, é o catalisador que obriga todos os outros a se movimentarem, a saírem das suas zonas de conforto, e isso é o que faz a história andar. É impossível não se envolver, é impossível não se importar com o destino da Alika. E se a gente olhar bem para trás, para os grandes vilões e as grandes heroínas que marcaram nossa infância ou juventude na TV, a gente percebe que o que torna um personagem memorável é justamente essa capacidade de nos fazer duvidar do amanhã. Essa reviravolta com o Nilo Peçanha é, sem dúvida, o ponto de virada que vai definir quem são os verdadeiros sobreviventes nessa guerra pelo poder. Eu fico aqui, como todo mundo, ansioso para ver como eles vão sair dessa armadilha, porque com um elenco desse calibre, a gente sabe que qualquer solução será intensa, dramática e, acima de tudo, inesquecível. A televisão brasileira, quando acerta nesse tom, prova que continua sendo o nosso maior palco de troca de experiências e de emoções. E, sinceramente, que venham os próximos capítulos, porque a tensão só está começando e a gente quer assistir a cada detalhe dessa queda de braço.